lado aí, Patrick. Acho que podemos iniciar, né? O tempo que combinamos foi atingido. Okay. Let's go to start, Thomas. Okay. Good. Okay. So, can you see the presentation? Yes, we can. Yes, perfect. Okay, so today we will talk about the board quality itself, up warp, down warp, bonding issues, and so on. And I guess maybe it's a little bit more interesting than the last 2 days, but the last 2 days, they're also important. Então hoje vamos falar, o assunto de hoje vai ser sobre qualidade da chapa de papelão ondulado, problemas de abaulamento em diferentes direções e problemas de colagem. Hoje o assunto é um pouco mais interessante para o pessoal da produção do que os últimos 2 dias, mas os outros últimos 2 dias também são muito importantes. Ok? Okay, so then today, here's the table of contents. At first, we have general informations about the board quality. Then we will talk about bonding problems, as I said already. We will take a look at the iodine pictures because they tell us a lot when we know how to read the iodine pictures. We will talk about warped sheets and the washboarding effect and some fluid formation problems. Então, sobre a qualidade da chapa, vamos ter uma informação geral. Vamos abordar hoje uma informação geral sobre esse assunto. Vamos falar sobre problemas de colagem, como avaliar teste de iodo. Se vocês terem esse conhecimento de avaliar o teste de iodo, o teste de iodo vai falar muita coisa sobre o problema que vocês têm na chapa. Vocês vão conseguir identificar vários fatores olhando esse teste de iodo. Vai ser abordado abaulamento das chapas, washboarding, que seria aquele efeito de tábua de lavar roupa, que muitas vezes o pessoal traduzindo seria isso, e má formação de onda, problemas com má formação de onda. Next. Okay. So then let's go to the general informations. So overall, we have to say the board quality starts with the right selection of the raw material. So that means we need a very precise moisture level in the paper itself for a good warp and also for good bonding. But even more important is the uniform moisture across the width, that we don't have the issue we were talking yesterday about operator side 5%, drive side 10%. This is not what we want. No wet streaks inside the paper, because then we have the same issue, different heat transfer to the paper, and also not the loose windings. So we need a tight roll. Então, a qualidade do cartão ondulado já começa na seleção da matéria-prima, com relação ao nível de umidade, o nível de umidade mais preciso. Como foi comentado ontem, não tem uma diferença de umidade grande entre um lado para o outro. Não importando se vocês têm 7 ou 10% de umidade, mas desde que essa umidade seja uniforme na bobina, não tendo uma variação muito grande, tipo um lado 5% e o outro lado 10%. Ou outro problema é que a bobina não chegue com manchas de umidade por problema de armazenamento, por defeitos de armazenamento, com um lado mais úmido, molhado, e o outro lado mais seco. Vocês vão ter problemas com transferência de calor, vocês vão ter problemas de abaulamento. Também não utilizar rolos verdes, que também vão gerar problemas na colagem, ou rolos muito velhos, que também vão gerar problemas de qualidade para vocês. E problemas de tensão na bobina, também rolos, bobinas que chegam na máquina com diferença de tensão de um lado para o outro. Se vocês não ter rolos autocompensadores, isso vai gerar problemas durante a produção também. Então, todos esses pontos estão relacionados à seleção da matéria-prima. Okay. Ok? Okay. Good. Then next, we should also avoid
the green rose. It have been the last slides in the presentation of yesterday when we used the paper too soon or too late. So this is never good. We have to prevent the storage handling damage. We were also talking yesterday about this issue. You saw the pictures, because this creates a lot of downtime at the corrugator. But then the most important is to identify the roll problems and complain at the Q&A department. So is it a problem, what happened or what appeared in our company, or was it already on the truck or at the deliverer, at the paper mill? So to be on the safe side, correct documentation is very important. Então, novamente, falando sobre rolos verdes ou rolos que estão muito tempo no estoque, quando vocês forem utilizar eles, que eles gerarem algum problema, ou também rolos que sofreram alguma alteração por influência do clima, por estar mal armazenado, ou por influência de transporte, que eles estão danificados, vocês têm que identificar esses problemas, junto com o setor de qualidade de vocês, identificar se o problema é porque foi uma bobina utilizada muito cedo, ou uma bobina utilizada muito tarde, se o problema foi o transporte, se o problema foi o armazenamento, criar uma documentação correta é muito importante e anexar essa documentação junto com o setor de qualidade e avisar o provedor de vocês. Ok? Okay. So then next, again, about the papers, a little overview with the moisture content. And here you can see for the liner papers and the medium papers, we can say basically somewhere between 7 and 9%. This is perfect, except the semi-chemical fluting. This is okay when it's between 9, maybe also 10% is okay for the semi-chemical fluting. But what we want to have equal moisture over the width. Even when we have 6%, it's not a problem, as long as it is equal. Então, nesse slide, a gente tem podemos demonstrar a faixa de umidade para cada papel, porém, se a faixa de umidade for de 7 a 10%, que seria o ideal para todos os papéis, só para o semiquímico, que acaba sendo entre 8,5 a 9,5, para o papel fluting semiquímico, miolo semiquímico. Só que, se vocês tiverem uma umidade de 5%, mas sendo igual por toda a extensão da bobina, também não é problema. Vocês vão conseguir ajustar a máquina e produzir, desde que a faixa de umidade seja igual. Next. Okay, good. So then the paper test and the paper treatment is very important. So for our medium and liner paper, we need the drop test, the water drop test, the absorbency of the glue, basically, and also the Gurley-Benson test, the air permeability. It tells us about the roughness and the surface properties, and also the printability of the paper. Então, outro ponto são os testes de papéis para miolo e capa. No miolo, a gente tem que testar sempre, no miolo e na capa, teste de penetração de água, COB 60, teste que é para checar a absorção do papel. Isso é relacionado a ter uma boa colagem no papel. Também temos o Gurley test e Benson test, que é para checar a permeabilidade ao ar, rugosidade, a superfície do papel, para a parte de ser um papel bom para ser impresso. Okay. Okay. So for the medium paper, the fluting paper, we cannot do a lot, but the steam shower is very important, but only if it's necessary. In general, we can say only for semi-chemical fluting, for easy flute formation, or when our medium paper is too dry, below 5%, because then it's getting critical. Also for higher grammage medium, it's also a little benefit when we make the paper a little bit more smooth. But in general, only use steam shower when it's necessary, and most of the times only for semi-chemical. Então, pessoal, papel miolo para
para a parte de chuveiro de vapor. Isso é muito importante vocês terem em mente, que o chuveiro de vapor vocês deveriam utilizar quando vocês produzem semiquímico, para qualquer gramatura de semiquímico, para deixar as fibras mais maleáveis e também devido à lignina, conforme falamos ontem, que ela acaba sendo um material muito difícil de se moldar. Então você precisa condicionar e aplicar o chuveiro de vapor para poder fazer uma boa formação de onda. Outro ponto, vocês devem utilizar o chuveiro de vapor quando vocês têm um papel miolo muito seco, abaixo de 5% de umidade. Daí se recomenda também utilizar o chuveiro de vapor. Ou para gramagens mais altas, acima de 140 gramas. Papéis reciclados, abaixo de 140 gramas, que estão com umidade a mais que 5%, normalmente não é necessário utilizar o chuveiro de vapor. Só utilizar mesmo em casos acima de 140 gramas ou abaixo de 5% de umidade. Ok? Okay. So then, for the papers itself, for the liner paper especially, it's very important that we have a correct alignment in our machine, that the paper runs parallel through the machine. And to ensure this, we have those pendular rows like you see on the right-hand side. And with those pendular rows, it's very important that they are set up correctly. So when you take a look at this picture here, I can make it later bigger for you, Wanderlei, no problem. When you install those pendular rows, here is kind of a ruler, a guide plate. And this must be set up very precise. So the movement, the way, or the movement of the roll itself must be in the correct angle to the web. Otherwise, they are not working. Okay, just until here. Então, pessoal, outro ponto muito importante para vocês é o alinhamento do papel, principalmente para o papel liner. Quando vocês têm algum problema que vocês têm uma borda do papel, um lado do papel mais solto, isso acaba gerando problema para a produção devido que vocês vão ter deficiência na troca de temperatura no lado que está mais solto. Então a BHS desenvolveu esse rolo pendular. Esse rolo pendular, quando vocês têm um lado do papel mais tensionado que o outro, ele vai puxar o lado que está mais tensionado para trás e o outro lado, consequentemente, vai vir para frente tensionando o lado frouxo. Então, quando se monta esse rolo pendular na máquina, tem que ser montado adequadamente, ele tem um ângulo. Então, quando ele vem com essa chapa. Essa chapa não fica durante a produção, ela só é utilizada para poder montar o rolo, passar a linha e checar exatamente a passagem do papel, se está passando da forma correta e se ele está funcionando corretamente. Ontem também, quando conversamos com o Simon sobre a dúvida dele, se esse rolo tinha esse rolo instalado na máquina, esse rolo contém essa trava. Essa trava você pode bloquear ele, deixar ele sem função, como se fosse um rolo, ele vai ficar só na posição paralela, sem compensar. E se você liberar essa trava, ele começa a compensar conforme o papel está mais tensionado de um lado do que o outro, ele compensa. Porém, ele vai compensar até um certo tanto, até um valor específico. Depois ele não compensa mais, ele não consegue compensar se você tem uma bobina muito, muito frouxa. Ok, Thomas? Okay. So then let's make it small again. E o Wanderlei? Ok, qual pergunta? A respeito desse rolo, ele foi ontem, nós, depois que saímos aqui, descemos na máquina e vimos que ele tem sim, mas é na forradeira. É lá no PH1. Isso. Na Lá ele tem. Uhum. Seria interessante também, talvez, se vocês têm muito problema de liner com borda frouxa, botar entre o emendador e o PH externo nos cabeçotes. They have this row only preheater 1 in triplex, but in the single phaser no. Yeah, would make sense to have it also in the single phaser for the liner. Ele recomenda ter esses rolos também nos cabeçotes, na parte de capa dos cabeçotes, between splice and the external triplex, correct? No, they are normally between internal and external preheater. Ok.
ele falou que é melhor vocês ter entre esse rolo entre o pH interno e externo, não entre o emendador e o pH externo. Wanderley. Yes. This should be in the single phaser. Down here, there should be the external preheater, and here to the right, there should be the internal preheater, and here is the glue unit. Ok. Normally, this is the catwalk inside the single phaser normally. Ok. A melhor posição é entre o pH externo e interno. O que eu comentei anteriormente não é correto. Show de bola, então. Obrigado. Okay? Ok. Okay, good. So next is, we need to prevent greasings, especially at lightweight papers. Because when we have greasings, this is not what we want. We got a problem. And for the lightweight papers, it's very important to run with the correct tension of the paper or in the rear stand. And in general, you can say the paper tension should be always adapted to the paper quality itself. So that means lightweight paper, lower tension, heavyweight paper, higher tension. Então, pessoal, esse rolo também, ele acaba prevenindo fichamento quando vocês têm um papel gramatura mais leve, que ele tem uma borda mais frouxa que a outra, que o papel começa a fazer aqueles anéis, fichar e rasgar, ele acaba ajudando nisso também. E vocês também têm que tomar muito cuidado quando vocês estão produzindo papéis gramatura leve com relação à tensão de freio que vocês utilizam. Então, para papéis gramaturas mais leves, se utiliza menos freio comparado com papel de gramatura mais pesada, para ter a correta tensão do papel. Okay? Ok? Good. So, what can be the problems when we have too high web tension, paper tension? We can have a poor bonding on the single phaser. We create a lot of stress in the board. So especially when we think at the bridge brake. So when this tension is too high, we got an end-to-end warp in machine direction. Or on the other side, when the tension of the bottom liner is too high, or is way higher compared to the tension of the bridge brake, then we will get the end-to-end down warp in this direction. In worst case, okay, yeah, now go ahead. It's enough. Go ahead. Então, pessoal, vocês também têm que tomar cuidado com relação à utilização de freio que vocês utilizam, a tensão de freio. Um exemplo, se vocês colocarem muito freio na ponte, vocês vão ter abaulamento no sentido de máquina para cima. Ou se utilizar muito freio na capa externa, que é o porta-bobina da DF, vocês vão ter abaulamento do papel no sentido de máquina para baixo. E também, se vocês colocar muito freio no miolo, uma tensão muito grande, vocês também podem ter uma má colagem, um problema de colagem, devido a esse excesso de freio, esse estresse que está causando no papel. Ok? Okay. So then when we take a look at the medium papers, it can happen that we cut the medium due to that high tension. Because on the infeed we have our take-up ratio, so the paper has to expand a little bit in a certain way. And when the tension is too high, we cut the paper. And also, the next problem, the high-low effect. It can happen that the flutes are not formed uniform. One flute is higher than the next flute, and this can result in huge problems. How this will happen, the uneven flute formation, we will explain later. Então, outro ponto com excesso de freio no papel miolo, vocês vão poder ver que vocês vão ter ondas cortadas devido a essa tensão excessiva que o freio está puxando contra a onda. E daí acaba cortando, gerando o corte nas ondas. Outro problema que pode ser gerado é vocês ter onda com papel leve, onda baixa e alta. E sobre esse problema de onda baixa e alta, ele vai explicar mais para frente nos próximos slides. Ok? Okay. So then, when the tension is too low, very simple. Everybody knows that issue. We have creasings on the infeed, especially at the single phaser.
We see this issue every time when we have a paper break and we feed in the medium paper again into the machine. Then we see at the moment when we start the single phaser, there are wrinkles, there are creasings on the infeed. And at the moment when we increase the tension on the rear stand, then the paper is running in smoothly. Então, se vocês também tiverem tensão de freio muito baixa no papel miolo, normalmente o papel começa a quebrar quando vocês estão passando o papel para iniciar a produção. Aí você vai dar atenção e deixa a tensão do papel muito baixa, ele começa a dar fichamento, porque ele não está tensionado. E daí ele também começa a romper. Ok? Okay. So, and therefore we can run into bonding problems, and the reason for the bonding problems most of the times is that poor temperature transfer from the preheater or the preconditioner. So when we run without tension, we have bad contact to the preheater, so bad energy transfer. And this furthermore brings us to the next problem, to warp problems, because we have uneven heating over the width. Então, também a falta de tensão do freio vai causar para vocês problemas de colagem. Por que problemas de colagem? Problemas de colagem porque vocês não vão ter uma boa transferência de calor. Quando você não tem a tensão correta, ele tem menos contato com o pH ou com o pré-condicionador, não atinge a temperatura correta que ele precisa e vai te gerar o problema de colagem. E também por ele não ter esse aquecimento correto do papel, ou no pré-aquecedor ou no pré-condicionador, ele também não vai secar o papel adequado se você tiver algum problema de umidade e vai te gerar abaulamento. Então a tensão de freio é muito importante, o operador sempre tem que estar checando. Ok? Okay. Are there any questions so far from the guys, or was this clear for everybody? Pessoal, alguma pergunta até agora? Ou isso está claro para vocês até o momento? Pessoal? Bem tranquilo. It is clear for everybody at the moment. Well, tell them in a funny way, more motivation. More motivation? Why? For the guys, yeah, more, you know. Ele quer que a resposta da galera seja mais animada, assim, o pessoal parece estar meio desanimado na participação. A little bit more, more energy. No, it's okay, it's fine. Okay, good. Then let's take a look at the glue application itself. So what factors do we have for the glue application? We talked on Monday already a little bit about the influence of the glue application. But here is a little overview. So first of all, we have the glue viscosity, what is very important. We have the glue texture, short or long texture. The application system is also very important. Gap control or soft touch control. We have the lagging of the applicator roll. We have our automatic glue curves, depending to the flute for sure and to the speed. And the paper quality and the raw material conditions. Então, agora vamos falar sobre a aplicação de cola. Os fatores que influenciam na aplicação de cola. A viscosidade da cola, a textura da cola, se ela tem uma textura longa ou curta, o sistema de aplicação de cola, se o sistema é por gap ou se o sistema é por soft touch. Vamos falar... Hey, Thomas. Yeah, one moment, sorry, I got a little issue. Now it should be okay. Vamos falar das diferentes curvas de aplicação de cola em automático conforme referente à velocidade, sobre a qualidade do papel e as condições do papel para a aplicação de cola. Ok? Okay, so before we go further with the glue application, I would like to show you a video, the difference between the gap control and the soft touch. Antes de começar a explicação sobre a aplicação de cola, ele quer mostrar para vocês um vídeo da diferença do sistema de gap para o sistema soft touch.
So here on the left-hand side, we can you see the video? Yes, I Yes. can. Okay. At first, I explain it a little bit, and then we will run the video. Okay, on the left side, we have the gap control. On the right side, we have the soft touch. So the huge difference between the two is, in the gap mode, we could run theoretically a lagging, so that the applicator roll is slower than the corrugator roll. This is to adjust the correct position of the glue on the tips. On the right hand side, with the soft touch, here we push the applicator roll with a certain force into the flutes. So we have always the same force and always the same glue application. Doesn't matter how much the glue gap is. Então, pessoal, primeiro, antes dele rodar o vídeo, a gente tem a tela dividida em duas partes. Do lado esquerdo temos um sistema de controle de gap por sensor, que é o sistema que vocês tinham no antigo modo Facer. Do lado direito temos um sistema Soft Touch, que é o sistema que vocês têm no AFP. No lado esquerdo, como ele é controlado por sensor e ele mantém uma abertura entre o rolo aplicador e o rolo corrugado, a gente consegue controlar o retardamento, o lagging do rolo de cola. Então a gente pode ter o rolo com menos velocidade do que o rolo corrugado. Um exemplo, -3, que é comum. Do lado direito, no sistema Soft Touch, a gente não tem esse retardamento. Ele sempre vai estar na velocidade da máquina. E sempre vai ter a mesma aplicação de força, não importando a diferença do gap de cola. Já do lado esquerdo, onde tem o sistema controlado pelo sensor, o gap, conforme você tem mais gap entre aplicador e rolo corrugado, a força vai mudar. Ok, Thomas? Okay, so now when we compare these two, we see on the left side the applicator roll is slower than the corrugator roll, so here we can run the lagging. This is very important for big flutes, so when you run A flute or even for C flute, you need to go for a gap control normally, because when you compare to the soft touch system, it's to avoid vibrations, because as bigger the flute, it can happen that the applicator roll drops into the flute, into the valley, and this creates a lot of vibrations. Então, como vocês podem ver no vídeo da esquerda, está retirando a cola do rolo corrugado. A retirada da cola é diferente do vídeo da direita, do sistema Soft Touch, porém, se recomenda, quando se produz ondas mais altas, como onda C, se recomenda usar sistema, se a máquina tiver as duas opções de sensor e Soft Touch, se recomenda usar o sistema de gap pelo sensor, não por Soft Touch, porque ondas maiores, quando o rolo de cola encosta com o rolo corrugado e você tem uma distância maior do vale para o rolo, ele acaba causando vibração relacionado a uma onda menor, tipo uma onda E, que vai ter bem mais apoio. Ok? Okay, so the big advantage or disadvantage of the systems is, when we take a look at the gap mode, just imagine you were running a very lightweight paper and then the next order is a very heavy paper. So at the moment when the splice is coming, you have double the paper or triple the paper thickness because of that heavyweight paper, plus the thickness of the glue tape. So, and if the operator forgets to open up the applicator gap, then the applicator gap, so the paper gap basically, then it could happen that you have a paper break. This problem you don't have with the soft touch, because 2 Newton are always 2 Newton. It doesn't matter how thick the paper is. Então, pessoal, uma vantagem do sistema Soft Touch sobre o sistema de gap é o seguinte: pensem no momento que vocês estão fazendo uma emenda. Papel leve ou papel pesado, vamos dizer um papel pesado, vocês têm o dobro de papel, porque você vai ter as duas folhas
e mais a fita dupla face grudada num ponto. E quando ele passar pelo rolo de cola, entre o rolo corrugador e o rolo aplicador de cola, se o operador não abrir o gap, muitas vezes ele corta o papel e pode gerar uma quebra de papel. Já no sistema soft touch, não. Ele está controlando a pressão em newtons, a carga em newtons. Então, quando esse papel passa, ele detecta que subiu, ele alivia. Então, sempre vai estar controlando a carga em newtons. Já o sistema por gap, fica na mão do operador. O operador teria que abrir. Ok? Okay, good. Viu, Vanderlei? Ok? Nesse sistema ali que você falou, quando nós fazia a emenda, para passar a emenda na máquina antiga, nós sempre tinha que reduzir a velocidade dela para ela não dar essa abertura de cola, excesso de cola que ela dava. Nesse outro sistema ali, não apresenta isso, mas às vezes ele acontece de a emenda não ter uma colagem padrão, um lado ficar assim, o outro não. Alguma relação com isso? He asked about in that old machine, model faced, when they were spliced in the old machine, they saw this problem you told about the gap control. But now in the new one, in the FP, they saw the problem, not a good bonding in the splice. One side has a bonding, and another side is open. But then this should be. But do you have the answer? What could be the problem? It's about normally a increase corrugator the pressure roll for normally. splice. Yeah. Yes, corrugator pressure roll. Yeah, Yes. and it's also for the. Did they have the soft touch? Or They only have gap? they have They a have it. IFP. IFP is a soft touch. Yes, because for the soft touch there should be also this 15% for the Yes. applicator roll. So for the pressure roll, corrugator roll, and applicator roll, and maybe the settings are not correct. Yes. A máquina de vocês, nos parâmetros do cabeçote, ele tem lá que vocês podem incrementar, se eu não me engano, até 20% de pressão a mais nos rolos corrugados, e também tem uma pressão adicional no coleiro, que se pode incrementar. Essa pressão do coleiro, eu não sei se está liberado para o operador poder alterar ou só se para o pessoal de manutenção. O que acontece? Toda vez que tem a emenda, você pode setar lá que você quer tipo 10% a mais de pressão. Se você estiver trabalhando com, vamos dizer, 80 bares, ela ia para 88. Você tem um limite até de 20%. Então pode ser que você vai ter que ajustar para aumentar um pouco essa pressão no momento da emenda, tanto de rolo corrugado quanto da unidade de cola. Interessante, porque esses ocorridos geralmente em papel acima de 170 gramatura. They have this problem only with high grammage paper, not light paper. Okay. Yes, can be only need to adjust for high paper. Maybe a little bit more pressure. Yes. More percentage. Então tem que checar com quantos por cento tá e incrementar um pouco mais, só que pouco a pouco, porque se você incrementar muita pressão no papel leve vai cortar. Ok? Okay, good. Show de bola. So then, when we look at the glue applicator, the soft touch itself, or the gap, it doesn't matter. The glue unit is one by one the same, it's just a different control. But that it's clear for everybody. So we have the glue applicator gap, or the paper gap. This is in between the applicator roll and the upper corrugator roll. And then we have the glue gap. This is the gap between the doctor roll and the applicator roll. The amount of glue we adjust here. This is what we enter in the display, the 0.25, for instance, millimeter. This is the gap between doctor and applicator. Okay.
Então, pessoal, aqui temos a imagem de um coleiro. O coleiro sempre está encostando contra o rolo corrugado superior. Não importando se ele é controle por gap, pelos sensores igual vocês tinham na máquina antiga, ou se ele é por sistema soft touch igual no UFP. A aplicação de cola de vocês, o controle da quantidade de cola que vocês vão aplicar, sempre é controlado pelo gap de cola, que é entre rolo dosador e rolo aplicador. Não é controlado pelo gap de aplicação, pelo gap entre rolo aplicador e rolo corrugador. Então, conforme vocês querem reduzir ou aumentar a aplicação de cola no papel, vocês têm que trabalhar com o gap de cola entre rolo dosador e rolo aplicador. Ok? Okay. Then we have a few more important things at the glue unit. So you know the glue unit, it is a chamber. It is closed. It's an overpressure area. And therefore it's very important that the felt sealing on the infeed is working correctly and precisely adjusted. And also the Teflon bar, which is running directly on the lower corrugator roll, they must work correctly, otherwise you lose your overpressure, and then we struggle with fluff outs, because when we have not enough overpressure, it can happen that the paper flies out of the fruit in this area. So therefore, the sealings are very important. Então, pessoal, outra coisa muito importante sobre a unidade de cola. Vocês têm as tampas da unidade de cola, ela é fechada, elas são fechadas e elas têm borrachas de vedação. Por quê? Porque vocês trabalham com sistema de vedação de pressão positiva. Se vocês não tiver o feltro superior que veda contra o rolo de pressão ou contra a banda bem ajustado, ou a barra de Teflon também é bem ajustada, vocês vão ter perca de pressão positiva. E essa perca de pressão positiva pode gerar que quando o papel que está passando pelo rolo corrugado superior, devido à falta da pressão, ele voe, ele saia da onda e vai dobrar. E vocês vão ter queda da onda, e vocês vê aquele amassamento no miolo, e vocês vão ver um monte de cola, porque ele arrastou, ele não pegou só na ponta da onda. E vocês falam, o papel está com excesso de cola, mas a onda está dobrada dentro. Quando você abre o liner, você verifica que a onda está dobrada. Isso normalmente é por falta de pressão positiva. Então, essa parte dos selos tem que estar bem ajustada e sempre está sendo controlado, porque quando tem uma perca de pressão positiva muito alta, também o pessoal vai lá e aumenta a frequência do ventilador da pressão positiva. Com isso, mais frequência, vocês têm mais consumo de energia, o ventilador trabalha mais forçado e muitas vezes vai desarmar, também gerando uma parada da máquina. Simplesmente pelas fugas de pressão positiva na unidade do coleiro. Ok? So, and the last very important point is the scraper, the blade on the doctor roll. So as you can see here, it must be really like on this picture, the scraper must clean the doctor roll by 100%. The doctor roll must be completely shiny after the scraper, otherwise we would influence the film thickness on the applicator roll and also the glue application. So it's very important that this is working correct. Por fim, outra coisa muito importante na unidade de cola é a raspa que lamina o rolo dosador. Essa raspa tem que estar ajustada com uma pressão que ele consiga limpar totalmente o rolo dosador após o rolo passar por ela. Não deve passar cola para a parte inferior, e assim vocês vão ter uma aplicação de cola paralela por todo o rolo aplicador. Se passar cola pela raspa, vai ter ponto que vocês vão ter mais cola. Mais umidade também impacta em abaulamento. Porém, quando se está ajustando essa raspa, tem que tomar cuidado. Vocês têm que ir pressionando, dando pressão na raspa e verificando o ponto que ela limpou todo o rolo, sem ter excesso de pressão. Porque excesso de pressão na raspa também vai subir a amperagem do motor e também vai desarmar. Então, o pessoal de manutenção, quando está fazendo esse trabalho de ajuste, tem que ir passo a passo e checando. Ok? Okay, good. So this is the single phase. So when we take a look at the glue unit, at the triple preheater, it's a little bit different. So in general, doctor roll and applicator roll are
the same. We have the same scraper here, or the function is one by one the same, but we have no overpressure. But here, no overpressure is necessary because we don't need to hold the flute in the corrugator roll or whatever. Here, the board, it's a single-phase web. We have bonding, so the flute stays where it is. And with the glue application itself, we have on top the pressure shoes. This is now quite standard. In the old days, there was also a rider roll possible, but I don't know any new machine with a roll, so shoes is standard. Então, pessoal, agora, saindo do single facer, do cabeçote, a gente acaba adentrando a unidade de cola da GU, a coladeira dupla. Na unidade de cola da GU, a gente tem também o rolo aplicador, o rolo dosador, a raspa, porém aqui a gente não tem pressão positiva. Por quê? A gente não precisa de pressão positiva porque o miolo já está ancorado na capa. Então, a gente não tem os rolos corrugadores, não estamos corrugando, a gente não precisa essa pressão positiva para segurar o papel miolo. Então, essa parte onde tem a capa e o miolo, chamamos de web, porque ele ainda não tem a capa externa. Para fazer a aplicação de cola adequada, o rolo dosador vai abrir o gap conforme vocês selecionaram na tela, relacionado à velocidade, e temos as sapatas de pressão. E essas sapatas de pressão, com a mola, exercendo a pressão, empurrando o papel contra o rolo aplicador para poder pegar o filme de cola, para poder transferir a cola para o papel. Antigamente, nas máquinas mais antigas, aqui nesse ponto se encontra um rolo de borracha. Porém, o mais comum atualmente, e não vimos ainda em nenhuma máquina mais nova utilizar rolo de borracha, sempre é sapata com molas. Okay. Okay, so what is very important here, these two gray circles here, this one and this one, so before and after the shoes. These are not rolls, these are bars. They are not spinning, not moving. So after some time, it's quite normal that they are grinded down by the paper, by the single-faced web. So from time to time, it's very important to rotate those bars or to check them, because they are responsible for the correct angle, how the web is running or getting in contact with the applicator roll. Então, pessoal, uma coisa muito importante na unidade da GU, nos coleiros da GU, são essas duas barras cinzas. Isso não são rolos, são barras. Elas são fixas, elas não giram. Elas não têm rolamento. Com o tempo, o papel vai deslizando e vai lixando essa barra. Essa barra vai sofrer um desgaste. O pessoal tem que estar checando frequentemente. E se ela sofrer um desgaste, na lateral dessas barras tem um parafuso. O pessoal da manutenção vai soltar e consegue girar ela para a parte que não tem desgaste. Então, eles podem dar um giro de 360 até eles têm partes boas. Quando já não tem mais nenhuma parte boa, que já está todas com desgaste, daí sim precisa trocar a barra. Essa barra, quando ela tem muito desgaste, vocês não notam, ela começa a dar problema na aplicação de cola, porque vocês já não têm mais o ângulo correto para a passagem do papel, para que ele tenha o contato correto com o rolo aplicador e ser executada a transferência correta de cola do rolo aplicador para o papel, para o miolo. Okay? Okay, with the correct adjustment of the shoes, the depth of the shoes is also very important, that they are on the same height. So it's very important that the shoes don't have any contact to the applicator roll, because just imagine you have a small width, a small run, then your pressure shoes would grind down the coat on the applicator roll or damage the roll. So the normal gap is 0.5 millimeters or 0.6, and to adjust, it's in best case you use a carrier foil from the converting where the flexo clichés are printed on, because they are normally at 0.5 millimeter. You put it inside, loosen all the screws, and then you tighten up the screws, and then you have a perfect 0.5 millimeter gap. Então, pessoal, outro ponto muito importante é o ajuste de pressão das sapatas. Um exemplo, se vocês estiverem produzindo um papel mais curto
e as sapatas das laterais estão com muita pressão, não estão ajustadas corretamente, a sapata vai estar em contato com o rolo e vai ficar lixando o rolo, vai ficar metal com metal. Isso vai desgastar as células do rolo aplicador. O ajuste correto, se vocês pegarem o manual da máquina, vai ser de 0,5 a 0,8 milímetros. Porém, clientes que trabalham com onda E normalmente ficam muito próximos ao 0,5 e 0,6. Para vocês ajustar isso aí, esse gap, normalmente o pessoal de manutenção usa calibre de folga. Calibre de folga é de metal, ele não vai se moldar a circunferência do rolo, ao diâmetro do rolo. Ele não se molda. Então, conforme um técnico vai ajustar de um jeito, o outro chega com o mesmo calibre de 0,5, conforme ele inserir esse calibre, ele vai ajustar de outro jeito. Então, nós da BHS notamos que esses clichês de impressão, na maioria dos clientes, esse clichê, a parte branca, onde são coladas as partes de borracha, ela tem, esse clichê de impressão tem 0,5 milímetros, 0,50. A gente normalmente corta esses clichês, um pedaço desses clichês de um clichê já velho, que não se vai utilizar mais, que vai ser descartado, e utiliza esse plástico para fazer o ajuste. Porque quando você coloca esse plástico se molda ao rolo, mas tem que ter certeza que esse plástico tem exatamente 0,50, porque já encontramos alguns que tem 0,30. Daí teria que usar em dobro. Ok? Okay. So do they notice with the plastic foil? Yes, I know. I have in my toolbox. Oh, perfect. Pessoal, Okay. Pessoal, vocês conhecem esse plástico que eu acabei de falar sobre para a parte de clichê, de impressão? Sim, sim. Ok, they know. Okay, good. So then we start to talk about the bonding of the corrugated board. So at first, we have factors which influence the bonding quality. So it's a type of the starch itself, native or modified. It can be the glue formulation, which influence the bonding performance, the gel point, the dry solids, the paper preconditioning. So it's about the in-feed and out-feed temperatures, moisture content, tension, and so on. And then also the paper specs, the paper properties, COP value, and so on. Então, pessoal, agora vamos iniciar e começar a falar sobre a colagem do papel ondulado. Os fatores que influenciam a colagem do papel ondulado, o tipo de amido que vocês utilizam. Se o amido é nativo, se o amido é modificado. O tipo de formulação, o tipo de fórmula que está sendo utilizada para a fabricação do amido, a textura, o ponto gel, a temperatura de circulação, quantidade de sólidos na formulação de vocês, também é influenciado pelo papel, pelas condições do papel, as temperaturas de entrada, as temperaturas de saída, a faixa de umidade do papel, a tensão do papel, a tensão de trabalho na máquina, e também as propriedades do papel, como exemplo, o COB 60 para a parte de absorção da colagem. Ok? Okay. And at this point, before we go in detail for the bonding problems, I would say let's do the first little break and see you guys back again in 15 minutes. Então, pessoal, agora é 9h15, antes de começar a falar sobre os problemas de colagem, vamos fazer a primeira parada e a gente se vê em 15 minutos, às 9h30. Ok? Thomas, Okay. see you in 15 minutes. Okay. See you. Beleza, pessoal? A gente se vê em 15 minutos.